E é um privilégio estar aqui nessa noite, meus queridos. E a palavra do Senhor para nós nessa noite está no Salmo de número 90. Vou pedir que os irmãos abram. Nós vamos ler alguns versículos juntos. Mas até antes de ler, eu tenho uma observação do Espírito Santo, que eu estava comentando com o Nilo, que o pastor Alcides me chamou para pregar faz umas 2 semanas. E eu passei a semana toda estudando, a semana retrasada estudando, buscando uma palavra do Senhor. Deus me deu uma palavra, eu preenchi, escrevi. E eu, João, a gente não é igual o pastor Alcides, né, que já decora tudo. Eu tenho que anotar tudinho direitinho, senão eu chego aqui na frente, as palavras somem. Então anotei lá páginas e páginas, estudo, li a Bíblia. Aí quando chegou no domingo passado, o Espírito Santo falou, não é isso que você vai falar. Essa pregação é para outro dia. Aí eu estava de segunda até agora buscando no Senhor. E na quarta-feira o Senhor me deu uma palavra, que é que eu vou trazer para os irmãos aqui. E o que eu falo que é o Espírito Santo, porque na segunda-feira, a primeira palavra que o Mário deu aqui, e a que o Bruno falou, tem muito a ver com o que eu vou falar. Inclusive citaram personagens bíblicos que eu vou citar. Então a gente vê o direcionamento do Espírito. Nós não combinamos nada, não nos falamos, e o Espírito Santo direcionando o que Ele quer que a igreja ouça. Então, meus amados, eu posso não passar da melhor forma, não sou aquele preletor, mas o Espírito Santo está aqui e quer falar com você através dessa palavra. Amém? Salmo de número 90. Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Não tem como falar isso, não dá um glória a Deus, né? Vou ler de novo e no final vocês falam. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Aleluia. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite, como uma correnteza tu arrasta os homens. São breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os dias passamos debaixo do teu furor. Vão-se como murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou 80 para quem tem mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Nós vamos só até aí, meus queridos. E esse versículo 12 é o versículo central. E o bom de ler a Bíblia é porque se tudo que eu pregar depois você esquecer, mas a palavra de Deus fica. Então é bom sempre começar com ela. Então guarde esse versículo no seu coração. Nesse salmo, meus queridos, no coração desse salmo, para mim, o versículo 12, fala de um tesouro que nós temos, que nós devemos controlar, que nós devemos guardar, que nós devemos administrar, que é o nosso tempo. Nós estamos vendo aqui um homem de aproximadamente 80 anos, escrevendo esse salmo, e ao escrever esse salmo, ele está pedindo para Deus ajudar ele a administrar o tempo dele. Faz sentido? Já tem 80 anos. E ele está falando aqui no salmo que o homem chega a 80 anos. Então Moisés, que é o autor desse salmo aqui, está falando que a gente tem que ter cuidado com os nossos dias aqui na terra. E sem dúvida, meus queridos, um dos bens mais preciosos que nós temos é o nosso tempo. Se nós não soubermos administrar nosso tempo, nós nos perdemos, a vida passa, nós postergamos as coisas, não trabalhamos direito, não cuidamos da nossa família direito e não cuidamos do ministério que Deus tem para nós. E como é fácil aqui nessa terra, nós perdemos tempo, gastarmos tempo com coisas que nós não pensamos, que nós não queremos, apenas vamos levando as nossas vidas. No nosso dia a dia são muitas atividades, nosso trabalho, nossa família, nossos filhos. E hoje em dia o ritmo de trabalho aumentou bastante. Aqui no Brasil, fora do Brasil, aqui ainda é um pouco menos, mas você vai para o Japão, para os Estados Unidos, são 20 horas por dia e o pessoal quer que trabalhe mais, e daqui a pouco o pessoal não vai nem dormir mais, tomar remédio para ficar acordado o tempo todo. Mas nós não podemos cair nisso, meus queridos, porque nós temos um chamado aqui. Nesse ano, Deus está nos chamando para nós levarmos o Evangelho, sermos exemplo para que o mundo creia, sermos exemplo de compromisso com Deus para que o mundo nos olhe e a gente possa levar Cristo para eles. Mas se nós não temos tempo, como é que nós vamos fazer isso, meus queridos? E além disso, meus queridos, tem uma coisa que tem roubado muito o nosso tempo em nossa sociedade, nos nossos dias, é uma coisa que chegou faz pouco tempo, falando de tempo, que são as redes sociais.
Essas redes sociais, meus queridos, além de nós gastarmos o tempo com a família, com a igreja, com as demais coisas que a gente faz, nós passamos muitas horas do nosso dia. Segundo a estatística dela, o brasileiro fica quase, em média, 8 horas por dia nas redes sociais, meus queridos. O tempo que você fica trabalhando, muitas vezes a pessoa está trabalhando e está numa rede social olhando. E eu não sei se os irmãos viram, teve um documentário ano passado, no Netflix, fazendo parênteses aqui, que é o Dilema das Redes Sociais. E ele é muito interessante porque são as pessoas que fizeram esses programas há 10 anos atrás, contando como eles fizeram, por que eles fizeram e como é que isso foi desviado com o tempo. E no documentário eles falam assim, ó, a gente fez esses programas para fazer interação, as pessoas do mundo todo poderem se comunicar, compartilhar informações mais fáceis. Mas vieram os grandes oligopólios, as grandes empresas, e agora eles só querem uma coisa nossa, prender o nosso tempo. Então eles ganham dinheiro, a gente não paga nada para utilizar, mas eles ganham dinheiro para a gente ficar o dia todo na telinha azul. E cada minuto nosso na telinha azul é dinheiro que entra na conta deles. Então às vezes a gente não valoriza o nosso tempo como deveria, mas eles, por ganharem dinheiro, valorizam o tempo. Então, meus amados, esse Salmo de Moisés nunca foi atual, tão atual. Um pedido para nós administrarmos melhor o nosso tempo e sabermos como gastar o nosso tempo aqui na terra. Amém? Chamado do Senhor para nós. Temos que saber como gastar bem o nosso tempo aqui na terra. Então, como eu falei, amados, eu não estou errado, não estou louco. Esse salmo é o único salmo escrito por Moisés. Isso é uma coisa que me chamou a atenção. Moisés escreveu o Pentateuco, escreveu esses diversos livros da Bíblia, mas é o único salmo que foi escrito por ele. E impressionante a gente ver que Moisés viveu 120 anos. Então, aos 80 anos, ele escreve o salmo, pede para o Senhor ensinar a contar os dias, e ele teria mais 40 anos de vida ainda. Então, se ele administrou bem 40 anos, foi mais um terço da vida dele ainda que ele tinha pela frente. E engraçado que a Bíblia fala que ele viveu muito bem. Apesar dele falar que a vida vai até os 80, a Bíblia fala para a gente que mesmo ele velho, os seus olhos não escureceram e nem se abateu o vigor. Que homem forte, né? 120 anos com aquele vigor todo ainda, né? E antes de a gente entrar no estudo do texto, das passagens que Deus falou comigo, a mensagem que Deus quer trazer para a igreja nessa noite, vamos ver um pouquinho da fase de Moisés, as fases da vida de Moisés. E nós podemos dividir a vida de Moisés em 3 fases. E é importante a gente falar sobre isso, porque a gente está falando de um salmo sobre ele, a gente lembrar quem é Moisés. Então Moisés tem uma primeira fase da vida dele, que eu classifiquei como uma fase do eu posso. Moisés estava no Egito ainda, e pela força dele, pela vontade dele, ele queria libertar o povo. Então não tinha direção de Deus ainda, mas ele queria libertar o povo com a sua força, o que muitas vezes nós fazemos, né? Não esperamos a direção de Deus e queremos pela nossa força resolver tudo. Então, dos 0 aos 40 anos, ele está no Egito. Só que essa parte termina de uma forma trágica. Ele acaba assassinando uma pessoa e saindo de lá fugitivo. E ele fica exilado. Aí começa a segunda fase da vida dele, que é dos 40 aos 80 anos. Nessa fase, eu classifico como uma fase do eu não posso. Moisés, depois de ter passado uma primeira fase difícil, já não queria fazer mais nada. Estava muito triste, abalado. Mas foi uma fase que Deus usou para ensiná-lo. Deus usou para mostrar o caminho dele, mostrar quem é Deus, quem ele é. E quando chega aos 80 anos, Moisés chega na terceira fase dele, onde ele recebe o chamado. Quem tem aqui mais de 80 anos, meus queridos? Mais de 80? Então você ainda pode receber o chamado. Porque Moisés recebeu aos 80 anos, meus queridos. Tem chamado para todo mundo. Não, basta você abrir seu coração, Deus pode te usar a qualquer momento da sua vida. E nessa terceira fase a gente pode classificar como a fase do Deus pode. Porque é a fase onde Deus abre os céus, Deus usa Moisés para fazer prodígios, maravilhas. E Moisés é o homem responsável por libertar 3 milhões de pessoas do Egito. Olha que vida poderosa nessas 3 fases dele. Aguardou, esperou e foi usado por Deus. Mas, meus queridos, vamos entrar agora no Salmo, voltando para o versículo 1, agora que nós vemos a vida de Moisés um pouquinho, resumido, rapidamente da vida dele. Eu vou ler só alguns versículos, não serão todos, porque eu quero aprofundar no versículo 12. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. E como eu falei no louvor, como é confortante, meus queridos, nesse momento de crise que nós ainda estamos, nós sabemos que nós temos um refúgio, alguém que nós podemos nos abrigar, alguém que nós podemos contar, não que nós não vamos passar pelas dificuldades. Muitos de nós, assim como eu, já até pegaram Covid. Mas o bom de ver é que mesmo no Covid o Senhor está aí com a gente, cuidando da gente, dando palavra, colocando pessoas para ligar para a gente. E eu fiquei impressionado, amados. Todo dia eu acordava de manhã, já tinha 3, 4 irmãos me ligando, orando por mim,
cuidando, querendo saber como é que estava. E eu vejo nisso a mão de Deus sobre nós. Então, mesmo nos momentos mais difíceis, de geração em geração, o Senhor é o nosso refúgio. E Moisés teve essa experiência, ele viu isso também, que ele podia ter um lugar seguro para guardar. Aí nós vamos para o versículo 2, meus queridos. Antes de nascerem os montes e criardes a terra, o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Um dos principais pontos desse salmo é esse versículo 2, meus queridos. E nós não nos atentamos muito a isso. Mas Moisés, aqui nesse salmo, ele está fazendo a comparação, o diagnóstico de quem é ele em relação ao nosso Deus. O tamanho de Moisés em relação à eternidade. De eternidade a eternidade, tu és Deus. É como se Moisés olhasse para Deus e olhasse para a sua pequenez e fizesse uma comparação. E o importante de fazer essa comparação não é olhar só a nossa pequenez, é quando a gente faz isso, assim como Moisés fez, assim como Isaías fez, assim como João fez, nós conseguimos realmente adorar o nosso Deus como Ele merece. O nosso Deus não está no nosso nível, Ele é muito maior, é um Deus atemporal, é um Deus infinito, é um Deus eterno. E nós somos temporais, eternos, finitos. E Moisés aqui faz esse diagnóstico. Senhor, eu sou pequeno. O Senhor criou as terras, criou as montanhas, criou os mares. O Senhor é o eterno. E nós somos pó. E como nós somos pó, nós conseguimos nos olhar em relação ao mundo, meus queridos. Muitas vezes, muitas culturas, muitas religiões pregam que o homem é o centro de tudo. E quanto mais nós ganharmos, quanto mais nós crescermos, quanto mais nós tivermos, nós teremos poder. E o nosso evangelho é o evangelho ao contrário, é o que o mundo pensa de cabeça para baixo. O nosso Deus é o Deus dos pequenos. A nossa pirâmide começa pelo mais pobre. O nosso coração tem que ser o mais humilde. O evangelho é dos mais humildes. E Moisés vê isso, ó. Você é o Deus que faz os homens voltarem ao pó a qualquer momento. Do pó nós viemos, do pó nós voltaremos. E nós temos que ser totalmente dependentes do nosso Deus. Amém? Andando um pouquinho mais, já vamos para o versículo 10, que depois eu vou passar para o versículo 12, onde eu vou aprofundar mais um pouco em alguns pontos que o Senhor falou comigo. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Esse é um primeiro diagnóstico, amados. Parece trivial falar isso, mas a nossa vida é breve. E quando nós não pensamos sobre isso, nós vamos levando a nossa vida com tantas vaidades. Quando eu vejo Moisés falar sobre isso aos 80 anos, eu penso ele parado, meditando na casa dele, falando assim, meu Deus, estou com 80 anos. Olha o tanto de tempo que eu perdi na minha vida, tanta coisa boa que eu podia fazer, como eu podia aproveitar meu tempo, no nosso caso aqui, para abrir uma célula, para discipular, para falar de Jesus. E eu passei o tempo só trabalhando, eu passei o tempo só fazendo minhas coisas. E nesse momento que ele pensa sobre isso, ele fala, Senhor, me dá sabedoria, para eu não desperdiçar nem um dia da minha vida, porque cada dia da minha vida é precioso. Já pensou sobre isso, meu querido? Cada dia da sua vida não volta atrás. Então, cada dia nós temos que viver como se fosse o último. Nós temos que amar como se fosse o último, nos dedicar a Deus como se fosse o último, a nossa família como se fosse o último. Então vem o versículo 12, que exatamente ele resume isso. Eu quero que os irmãos gravem no coração. Se você que está anotando, anote, leve para sua casa, transmita para os irmãos da igreja, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. E como eu falei, Moisés chega aqui no alto dos seus 80 anos. E com 80 anos ele podia muito bem pedir para o Senhor, Senhor, me dá longevidade. Eu estou com 80, mas deixa eu ficar mais um bocadinho aqui. E essa seria, sem dúvida, a vontade de muitos que estão aqui na terra, né? Desde a antiguidade, dos gregos, dos romanos, os homens vêm buscando aquele cálice da eternidade, para eles beberem e viverem aqui nessa terra para sempre. E sem contar também a biologia, né? A biologia, a medicina biológica que tenta de qualquer forma, investe bilhões para tentar fazer o homem ficar mais 1, 2, 3, 4 anos aqui nessa terra. E Moisés podia estar nesse final da vida pensando nisso. Minha vida foi boa, Senhor, eu estou com 80, deixa eu viver só até os 90. Mas ele foi muito mais inteligente que isso. Senhor, me dá sabedoria para eu viver bem os dias que eu viver aqui nessa terra. Porque é uma verdade, meus queridos, a gente pode viver 80 anos, 90 anos. Se a gente não tiver a sabedoria de Deus, pode ser pouco proveitoso, você não fazer quase nada.
Mas, por outro lado, você pode viver poucos anos aqui na terra, e se tiver sabedoria de Deus, você pode fazer muita coisa aqui nessa terra. E quem é o maior exemplo disso para nós? O nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus viveu 33 anos aqui. Ele teve um ministério de 3 anos. E eu não sei você, mas toda vez que eu leio os evangelhos, eu fico sem ar, porque o Senhor faz tudo tão rápido. Ele está aqui curando alguém, depois ele vai ali, sobe num monte, faz milagre, depois ele atravessa um mar, depois ele expulsa o demônio, depois ele volta, atravessa o mar de novo, depois vai para a montanha de novo, está ressuscitando um. Quando você vê, você cansa. Mas é porque ele sabia o propósito dele, sabia que esse tempo aqui na terra é precioso. Ele não podia perder o tempo dormindo numa rede uma tarde toda. Ele tinha um propósito. E acho que nós temos que resgatar isso. Não vivemos a nossa vida administrando o nosso tempo, deixando o mundo levar a gente, não a gente planejando o próximo passo. E é dentro disso, meus queridos, dessa fase da vida de Moisés, que ele fala que a vida é breve, isso tocou muito no meu coração. Nós não podemos deixar nossos projetos enterrados. Nós temos que avançar com as coisas que Deus tem colocado no nosso coração. Mas muitas vezes, meus queridos, nós desperdiçamos o nosso tempo, porque pensamos que temos o futuro em nossas mãos. Mas o futuro, amados, não nos pertence. O dia de amanhã não nos pertence, não é nosso. Nós temos que entregar ele na mão de Deus e agir no hoje. Amém? O futuro não nos pertence, pertence ao nosso Deus. Nós não controlamos nada dele. O problema é que pessoas vivem esperando viver o futuro e não vivem agora. E vão prorrogando a sua vida, postergando as coisas que tem que fazer. Por exemplo, amanhã eu vou abrir uma célula, amanhã eu vou na célula, amanhã eu vou iniciar um ministério novo. Muitas vezes Deus fala conosco, começa, vai lá, amado, aquele ministério é seu. A gente pega e enterra, não, daqui a pouco eu vou, quando o meu emprego estiver mais tranquilo, quando meus filhos estiverem maiores, e a vida vai passando na nossa vida, na nossa frente, e daqui a pouco a gente está com 80 anos e fala, meu Deus, eu não consigo mais fazer o que eu podia. Hoje você consegue, meu querido, aproveite a oportunidade. Eu sei que Deus tem falado com muitos aqui, então ouça o que Deus está falando com você e assuma o que Deus tem dado para você. Não espere passar os dias, meus queridos, amém? Muitos, amados, têm ficado presos no passado. Não sei se os irmãos já viram isso, pessoas que só falam que já fizeram. Então, eu estou na igreja há 16 anos, mas quando eu era adolescente eu fazia e tal. Mas e hoje? Não, eu já fiz, e hoje? Quando eu puder eu faço, aí entrega para Deus o futuro e um dia vai fazer. Então, acaba que não fica ninguém no hoje. Uns presos ao passado, outros presos ao futuro. Cadê quem está trabalhando hoje? Poucas pessoas realmente estão acordadas para o ministério que Deus dá, para a voz que Deus quer, para o que a voz de Deus quer falar aos corações. Eu queria que os irmãos abrissem em Tiago 4, 13 e 14, que fala um pouquinho sobre isso, que o futuro não nos pertence, o futuro pertence a Deus. Nós temos que viver o hoje com o nosso Senhor, aproveitar o nosso tempo. Ouçam agora vocês que me dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a vossa vida. Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Essa é a maior verdade, meus queridos. Se nós pudéssemos olhar o nosso tempo aqui na terra, de fora, como um controle remoto passando para frente, nossa vida é muito rápida. Nós que temos filhos, os filhos vão crescendo, quem tem netos, vê os netos crescendo, quando olha para trás, o seu vigor já não é mais o mesmo, e nós desperdiçamos nosso tempo com tanta coisa, e nós temos que ter na nossa mente, nós não somos donos do futuro, nós não controlamos o futuro, e nós temos que entregar o nosso futuro a cada dia nas mãos do nosso Senhor. Um parênteses aqui, meus queridos, eu fiz uma viagem em outubro agora, nós ainda estávamos em quarentena, mas estava um pouco liberado, mas as crianças estavam de março a outubro em casa. Eu saía para ir no supermercado, mas elas presas totalmente em casa. E sabe como é que é? 2 irmãs, mais ou menos a mesma, eu tenho 3, mas 2 têm mais ou menos a mesma idade, 1 ano e 8 meses de diferença. Parecia cão e gato em casa. Quando a gente estava trabalhando, daqui a pouco elas estavam se batendo, brigando uma com a outra, a gente separava, botava num quarto, daqui a pouco estavam brigando de novo. Ou se não estavam brigando, estavam vendo muita televisão, ou presas ao celular, a gente teve que botar controle no celular para controlar quantas horas elas usavam, meia hora por dia. Mas aquela crise, aí eu pensei, outubro, normalmente eu não tiro férias em outubro, tirei uma semaninha ali para a gente procurar algum lugar para descansar, elas desestressarem e a gente também desestressar. Aí fui olhar a previsão do tempo, passagem, comprar de última hora é sempre caro, achei Florianópolis, e estava barato o preço. Aí fui olhar, eu quero ir para a praia, eu quero ver se tem sol, né? Aí eu olhei aquele site Clima Tempo,
E no clima-tempo estava falando assim, olha, vão ser 5 dias de sol e apenas 1 dia de chuva. Aí eu falei, tá bom, 1 dia de chuva eu aguento. Fica no quarto, a gente vê televisão e tal. Aí fomos arrumar as malas, botamos dentro da mala só roupa de tomar banho, só roupa de piscina, só roupa leve, tudo tranquilo. Não botamos nem um casaquinho, só roupa leve, eu e as crianças. Gente, quando a gente chega no aeroporto, gente, um temporal, 18 graus na cidade, um frio, um temporal. Mas eu ainda sou otimista, eu pensei assim, então são 1 dia de chuva, 5 de sol, eu falei, aquele é o dia de chuva. Beleza, estou feliz da vida. É o primeiro dia, já tinha perdido o dia, cheguei à tarde, então hoje vai chover, depois vai ter os dias todos de sol. Meus amados, foram 5 dias de chuva, temporal, neblina, e só 1 dia de meio sol ainda. Eu tive que sair no segundo dia para comprar casaco, comprar roupa de frio, a gente ficou preso no quarto, a gente descansou. Mas nunca mais eu confio no site Clima Tempo, meus amados. Não confiem também não, porque foi ao contrário, 5 dias de chuva e frio que eu passei ali. Mas o que eu estou falando com isso, meus queridos? Mesmo os maiores especialistas no nosso clima-tempo aqui não conseguem dizer o que vai acontecer amanhã. Eles olham, né, as nuvens vindo, as nuvens mexem, mas as nuvens remexem e eles já não conseguem entender. Então o nosso futuro, o nosso amanhã, o tempo, o clima, a eternidade pertence ao nosso Deus. Não temos que ficar adivinhando o futuro, temos que viver o presente, ligados no nosso Senhor, para Ele produzir o nosso futuro em nós. Amém? E toda vez que eu penso sobre isso, que nós estamos sempre pensando no futuro e não atuando no presente, eu não sei se os irmãos já viram também, tem um documentário no Netflix também, eu não vejo muitos documentários, eu gosto mais de ler, só que esse é interessante, que ele fala de pessoas que estiveram à beira da morte, aquelas pessoas que quase morreram ou morreram, ficaram 10 minutos mortas e voltaram. E vai contando o relato de cada uma delas e várias delas bate o que elas falam. Quando elas estavam prestes a morrer, elas veem a vida toda dela passando pela frente e logo depois disso elas se arrependem de não ter feito mais coisa na vida. E querem voltar para terminar o que elas não fizeram, querem voltar para ou pedir perdão para os pais ou se reconciliar, querem voltar para terminar o que não fizeram. E eu tive uma experiência dessa, meus queridos. Aos 23 anos, eu não cheguei a morrer, graças a Deus, foi um milagre, um livramento de Deus, mas uma experiência de um médico falar que você poderia ter morrido a qualquer momento. E aos 23 anos, no ano do meu casamento com a Andréia, eu casei com 23, ela com 19, muito velhos, muito maduros. Mas o que aconteceu? A gente preparando o casamento, ia ter festa, então aquela organização toda, são muitas atividades para fazer, veio aquela pressão toda, e eu estava trabalhando muito também, comecei a ficar tonto, comecei a ter crise de tonteira, eu pegava nas coisas, tive uma semana, ficou tudo preto, eu parecia que ia desmaiar, mas como bom homem que sou, eu só vou no médico se realmente cair. Antes de cair, eu seguro ao máximo. Mas o negócio foi piorando, as semanas foram passando, eu senti essa tontura numa semana, depois senti 2 vezes na outra semana, e na semana seguinte senti 3 vezes, segunda, quarta e sexta. Eu falei, eu acho que chegou a hora de eu ir no médico, estou vencido, então eu vou ao médico. E como meu pai teve problema do coração, fez ponte safena, eu falei, isso pode ser um problema ligado ao coração, então vamos investigar o coração primeiro, e se não for, ele passa outros exames para mim. E fui lá, foi eu e a Andréia juntos, ela com medo de eu passar mal no médico, eu estava passando mal direto. E quando chegamos no médico, ele me examinou, aparentemente tudo normal, aí passou o eletrocardiograma, exame de sangue, e como parecia grave o negócio, ele me passou para a emergência para fazer os exames já na hora. E eu fiz os exames todos, meus queridos. E o que mais impressionou, o que assustou, foi a reação do médico. Na hora que eu entreguei o exame para ele pegou na mão assim o exame, aí sentou na cadeira dele, olhou para o exame assim, olhou para mim, olhou para o exame, olhou para mim de novo. Aí eu já fui ficando com medo. Fala logo, doutor. Aí ele pegou, pior que isso, ele fechou o exame e falou, me dá só um minutinho. Aí saiu da sala. Aí passou uns 20 minutos lá fora. E eu olhando para o André, já começando a suar, eu falei, Deus, já chama a ambulância, não, estou no hospital, já me interna logo aqui, vai entubar. E aquele homem voltou 20 minutos depois, aquele médico, aí eu falei, pronto, agora ele vai me contar. Aí ele sentou na cadeira dele, pensou mais um pouco, olhou para mim mais um pouco. Gente, ele falou de novo, peraí, mais 10 minutinhos. Aí pronto, eu já fui suando frio, entregando minha vida para o Senhor, pedindo perdão por tudo que eu tinha feito, que eu não tinha feito. Mas quando finalmente aquele médico chega, senta comigo lá e fala, olha, você tem uma síndrome rara. Você tem a síndrome de, até anotei o nome aqui porque é bonito, né? Síndrome bonita, ó. Wolff Parkinson White. Se é para ter síndrome, vamos ter síndrome bonita, né, gente? Então, Wolff Parkinson White. E ele me explicou o que é essa síndrome, meus queridos. É o seguinte, a minha parte elétrica do coração, geneticamente, nasceu errada. Eu tinha um fio elétrico a mais no coração. Então, meu coração batia mais rápido que os outros. E ele falou que era um milagre eu estar vivo até os 23 anos de idade. Eu devia ter feito esse exame antes, que aí tinha como corrigir.
Mas eu aparecer para ele ali é um milagre. Por isso que ele estava indo e voltando, porque ele nunca tinha visto uma pessoa sobreviver com 23 anos, tendo nascido com essa doença. Então eu recebi 2 notícias, uma que eu sou um milagre e outra que eu estou com a doença. Aí eu falei, doutor, e qual é o próximo passo? Ele falou, eu tenho uma coisa boa para contar para você. Tem um médico em Brasília especialista nessa doença. E eu já liguei para ele, você pode ir lá amanhã fazer uma cirurgia, e a cirurgia dura um dia só. Então, meus queridos, foi maravilhoso, porque fiquei no hospital um dia, no outro dia já saí, e de lá para cá, 19 anos depois, meu coração bate normal, estou zerado, pratico esporte, é o milagre do Senhor. Mas o que passou para mim, toda vez que eu penso sobre o futuro, eu penso nisso, eu estava ali me preparando para casar, fazendo um monte de sonhos, um monte de planos, não que nós não tenhamos que fazer, mas muitas vezes nós postergamos o que temos que fazer, pensando que a gente tem o amanhã, e muitas vezes o amanhã a gente nasceu com a genética que não vai ter amanhã, meus queridos. Então o Senhor falou muito ao meu coração sobre isso, e quero que os irmãos levem isso para vocês também, nós não devemos deixar para amanhã, é hoje, meus queridos, que nós temos que estar com o nosso Deus, é hoje que nós temos que fazer a obra dele, amém? E toda vez que eu penso sobre isso, eu penso também assim, se a gente soubesse qual seria o último dia da nossa vida, não sei se os irmãos já pensaram sobre isso, se fosse amanhã, se você soubesse que amanhã seria o último dia da sua vida, você ia continuar brigado com quem você está brigado, você ia continuar com essas discussões de WhatsApp, essa briga por política que virou WhatsApp, sou da esquerda, sou da direita, sou do Covid, não sou do Covid. Amados, se nós soubéssemos, eu tenho certeza que nosso dia seria amanhã, nós tentaríamos corrigir tudo na nossa vida e sairmos dessa vida aqui limpos, leves com o nosso Senhor. Mas nós não podemos esperar acabar a vida para fazer isso. Nós temos que realmente a cada dia perdoar, amar nossa família, nossos pais, nossos irmãos, nossos pastores, nossos líderes, nossas igrejas. São tantas coisas, tantas vaidades, e a gente vai se perdendo nesse mundo e perdendo nosso tempo precioso. Amém? Então a vida é breve, meus queridos, e o amanhã não nos pertence. O amanhã pertence ao nosso Deus. Tem mais um ponto que o Senhor falou comigo também, que a vida é breve, mas o nosso Deus não se atrasa. O nosso Deus chega na hora certa. Os irmãos ouviram? Acho que os irmãos estão dormindo, vamos lá. A vida é breve, mas o nosso Deus nunca se atrasa, Ele chega na hora certa, amém? Ele nunca se atrasa. Amados, nós somos regidos aqui nessa terra pelo Cronos, que é o tempo que o homem inventou para se regular. Segundos, minutos, horas, meses, dias. Nós inventamos isso só para fazer o ciclo da nossa vida aqui na terra. Mas o nosso Deus é diferente. O tempo de Deus, a Bíblia fala que é o Kairos, é a oportunidade certa, é o momento certo de chegar. E glória a Deus por isso, porque se Deus atendesse todos os nossos pedidos, no momento que a gente pede, a gente ia ficar frustrado. E muitas vezes a gente podia ter até morrido, porque o Senhor não atende no momento, porque Ele sabe qual é o melhor momento para atender o nosso pedido. E como eu falei, o tempo dele é diferente. Como Moisés viu no começo, como a gente leu aqui, Deus está no plano eterno. Ele não conta as horas com nossos minutos, nosso reloginho, nosso relógio do sol. 1000 anos para Ele são nada. Até os discípulos no início da igreja primitiva tiveram problema com isso, que Jesus falou que ia voltar, eles estavam achando que já ia voltar no final de semana seguinte, no mês seguinte, não tiveram essa visão que Moisés teve, Deus eterno, que 1000 anos para Ele é nada. Então, o que acontece também, meus queridos, é que muitas pessoas acham que Deus está atrasado no nosso tempo. Então, ao olharem a vida delas, verem os pedidos, verem o sofrimento, se frustram porque querem que Deus atenda os nossos pedidos no nosso tempo. Mas o tempo de Deus é o tempo perfeito. E não tem nada melhor que receber uma coisa de Deus no tempo perfeito, o tempo que Ele planejou. Quando vem antes é ruim, quando vem depois é ruim. O melhor momento é o momento dele. Mas o difícil, meus queridos, é quando a gente tem alguma urgência na nossa vida. E lendo a palavra, meditando sobre isso, eu vi o caso de Jairo. Jairo tinha uma urgência que muitos de nós que têm filhos, mesmo quem não tem filho, entende o que é um pai tendo uma filha prestes a morrer. E Jairo está lá com a filha prestes a morrer, e Jairo era o principal da sinagoga. E aquele homem, que tinha muito poder na época, chegou correndo aos pés de Jesus. Senhor Jesus, se você for comigo, a minha filha vai viver. E o Senhor Jesus compadeceu, foi com ele, foi caminhando. Só que nessa fase do ministério de Jesus, ele já estava conhecido. Então, onde Jesus ia uma multidão. Então Jesus não conseguia ficar mais sozinho. E aquela multidão foi seguindo Jesus e Jairo, seguindo Jesus e Jairo.
Quando de repente, no meio daquela trajetória, eu imagino Jairo tentando puxar Jesus para ir correndo, a filha dele está morrendo, e Jesus para e fala, alguém me tocou. Aí Jairo, deixa para lá, Senhor, depois você vê isso aí, tocou, mas vamos, minha filha está morrendo. Fico imaginando o desespero de um pai, né? Pegando pela mão. E o nosso Deus, que é o Criador do céu, sabe o momento certo para tudo, parou, falou, não, de mim sai poder, saiu poder aqui. Discípulos, quem me tocou? Aí um discípulo olha para o outro e fala, como é que eu vou saber, Senhor? Olha esse tanto de gente que está te seguindo aqui, 2.000, 3.000 pessoas, está todo mundo te tocando. Todo mundo quer pegar no Senhor, quer ser abençoado. E Jairo falou, é isso mesmo, vamos embora, todo mundo te tocou. E o Senhor fala, não, de mim sai o poder. Quem me tocou? E aquela mulher levanta, com medo, porque ela era vista como uma mulher de fluxo de sangue, uma mulher doente, não podia estar se apresentando à sociedade, muito menos tocando no mestre, num judeu, e ela tinha medo, atordoada, e o Senhor olha para ela e fala, vai, a tua fé te curou. Então nosso Senhor teve compaixão de uma mulher que estava sofrendo, não curou só o físico dela, mas curou o psicológico, porque todo mundo pôde ver que ela estava curada. Se ele só cura e vai embora, o pessoal ainda achava que ela está com fluxo de sangue. Mas o Senhor fez mais do que ela imaginava, curou fisicamente e curou ela psicologicamente, fez uma cura completa. Mas Jairo, com seu sofrimento, não entende isso. Quero curar minha filha. Mas na hora que Jesus se levanta, eles estão voltando para o caminho para ir ver a filha de Jairo. Vem alguns que trabalhavam com Jairo e falam, olha, pode parar de incomodar o mestre, porque a sua filha já morreu. Ah, meus amados, quando a gente lê isso, e se coloca no lugar de Jairo, que sofrimento, meus queridos. Por alguns minutos a mais, alguns minutos a menos ele tivesse chegado a Jesus, na cabeça dele, ele pensando naquele momento, eu me colocando no lugar dele, minha filha estaria curada. Se Jesus não tivesse atendido a mulher, se eu tivesse ido 10 minutos antes, meia hora antes para ver Jesus e levar Jesus, minha filha estaria curada. Mas meus queridos, o nosso Senhor é maravilhoso, Ele é lindo, Ele é o dono do tempo. Ele olha para aquelas pessoas e fala, não temas, crê somente, Jairo. Crê que você está comigo, eu vou lá curar sua filha, vou levantar ela. E Jairo, assustado, atordoado, vai junto com Jesus. E quando Jesus chega lá, está aquela multidão. Vocês imaginam uma morte de uma criança? Não sei se os irmãos já foram em algum enterro de criança, não desejo para ninguém. Uma das coisas mais marcantes e mais tristes que pode acontecer. Nós não estamos prontos para isso. O ciclo da vida é os mais velhos morrerem primeiro, os mais novos morrerem depois. Quando esse ciclo se altera, é muito sofrimento. E Jesus chega no meio daquele sofrimento, aquele chororô, e ele fala, não chorem, ela está só dormindo. E a Bíblia registra que algumas pessoas riram dele. Ele não sabe de nada, esse mestre, fala que está rindo, vi lá a menina morta. E Jesus vai lá, separa algumas pessoas para ir com ele, e fala aquela famosa frase, Talita, cume, menina, levanta. E amados, o milagre do nosso Senhor, aquela menina se levanta para a glória de Deus, e todos eles ficam assombrados. Então Jairo, meus queridos, que podia falar, podia estar pensando que o tempo de Deus tinha passado, que Jesus estava atrasado, mas o tempo de Deus é o tempo certo, é o tempo oportuno, é o tempo que as coisas devem acontecer. Amém? Tem um testemunho também de uma missionária, como nós estamos aqui na Missão Vida, vimos uma coisa sobre a África ontem, eu vi alguns meses atrás o testemunho de uma missionária, que é missionária do Brasil, na África já faz diversos anos. E ela veio da África para o Brasil, passar uns meses aqui, arrecadando fundos para a missão que ela estava lá. Então ela ia de igreja em igreja, estilo a Missão Vida, mostrando o trabalho que eles estão fazendo, mostrando o local e o que eles precisavam. E o discurso dela foi muito bom, que ela conseguiu arrecadar muita coisa, muito mais do que ela esperava. E chegou a hora dela voltar para a África. E ela combinou com quem ia dar para levar as coisas para o aeroporto, botar umas caixas que ela tinha comprado e levar para o aeroporto. Só que a surpresa dela, quando ela chega no aeroporto, é que tinha muito mais coisa do que ela esperava. Tinha caixas e caixas e caixas, e ela não tinha pensado num simples detalhe. Como é que eu vou embarcar tudo isso? Eu não tenho dinheiro para embarcar tudo isso, é caro levar isso para a África. E ela está lá na fila do embarque, orando, falando com Deus. O Senhor que me deu. O Senhor vai prover algum jeito de eu levar isso aqui. Está orando lá. Quando de repente vem um oficial, um homem vestido de terno, negro e tal, e ela falou, pode ser minha bênção chegando aí. Aí o homem chega para ela e fala, você está indo para a África? Ela fala, tá, estou indo sim. Aí ele falou, você pode levar esse envelope para mim? Aí ela olhou para o envelope, olhou para ele, ficou pensando, Deus, é esse meu livramento? Levar mais um envelope? Ela falou, não, eu vou levar, se eu levar esse tanto de caixa aqui, eu levo o envelope. Aí ficou ali orando ainda, contrita com Deus, esperando a solução divina acontecer, quando daqui a pouco aquele homem volta.
e pergunta, olha, eu vi que você estava angustiada aí, o que está acontecendo? Ela falou, é uma angústia porque eu tenho que levar tudo isso aqui para a África, para a missão que eu tenho lá, e não sei como levar. Ele falou, por que você não falou antes? Eu te dei o papel porque eu sou embaixador aqui no Brasil da África, só que quem ia levar esse papel para mim não pôde vir, e eu pedi para você levar. Mas pode deixar que eu vou chamar o exército nosso aqui para botar suas caixas dentro do avião e a gente vai levar isso aqui para a África. Mas a bênção não foi essa ainda não, esse foi um pedaço da viagem só ainda. A viagem dela tem escalas, porque Deus é assim, Deus vai provando, Nelda vai provando a gente, provando, e vai testando. E essa missionária pegou o avião, só que ela ia para Uganda. E parece que em Uganda você tem que fazer escala em outro país antes de chegar lá. E quando ela chegou em Uganda, num aeroporto comum, na conexão com Uganda. É um aeroporto que eles, na hora de despachar as caixas, eles não te levam para a esteirinha. Eles colocam em determinado lugar e você tem que pegar e levar para outro avião. Então, ela tinha pensado nisso, ela sabia que era assim, só que ela tinha comunicado com alguns voluntários que moravam nessa cidade intermediária. Só aconteceu o seguinte, na hora que ela saiu do avião, o próximo avião dela já começou a chamar. E ela chamou a tripulação, não, tem que embarcar minhas caixas. Eles falaram, não tem jeito não, ou você vai ficar aqui. E como ela não podia perder o avião, ela entrou nesse outro avião só com a mala dela, e todas aquelas doações ficaram paradas ali no outro país, nesse país intermediário. E ela entra no avião, mulher de fé, missionária de Deus na África, e começa a orar ao Senhor, e ela faz uma oração, foi o que eu achei mais impressionante no testemunho dela, que muitos pastores aqui, e líderes, que criam igrejas, que estão aí abrindo ministérios, já devem ter falado. Ela fala que parou, foi orar a Deus e falou, Deus, eu quero ver como é que você vai resolver isso. Tem que ter muita intimidade com Deus para fazer uma oração dessa, tem que estar realmente no centro da vontade dEle. Deus, como é que você vai resolver isso, Senhor? Eu estou aqui por Ti, o que eu consegui foi para Ti, e eu sei, Senhor, que você vai resolver, eu não sei como, mas o Senhor vai resolver isso. Meus queridos, ela conta nesse testemunho, que passaram uns 15 minutos, o avião começou a fazer a volta. E ela ficou assim assustada, porque o avião está voltando, aconteceu alguma coisa, ficou até preocupada, né? Será que o avião está caindo, teve algum problema, alguma pane? E daqui a pouco ela chamou a tripulação, e a tripulação falou, olha, o negócio é o seguinte, a gente saiu de lá rápido, porque toda vez que a gente carrega um coronel, alguma autoridade africana, a gente tem que decolar e sair rápido e com o avião vazio mesmo. A gente nem prioriza o passageiro, prioriza o coronel, o general, que a gente tem que levar. Aí ela falou, mas qual é o problema? Aí ele falou, o problema é porque a gente esqueceu o coronel lá. Então a gente tem que voltar para buscar o coronel. Então voltaram, conseguiram embarcar todas as caixas dentro do avião e a provisão de Deus conseguiu chegar àquele povo da África. Então muitas vezes no caminho de Deus a gente não enxerga a provisão de Deus. No nosso tempo humano a gente não consegue ver tudo o que Deus quer fazer. Mas o nosso Deus, meus queridos, Ele nunca se atrasa, Ele chega no momento certo e no melhor momento para a gente, amém? Vamos avançando aqui que o tempo já urge aqui contra nós. E agora eu vou destacar alguns pontos aqui em relação ao versículo 12, que como eu falei, é o coração dessa mensagem. E o versículo começa com uma frase que nos remete à humildade, e é uma coisa que também nós precisamos muito em nosso tempo. Ensina-nos, Senhor. Eu fiquei chocado com Moisés aqui, exatamente esse caráter de humildade. Muitas vezes os anos da nossa vida vão passando e a gente acha que a gente é experiente, e a gente não consegue consultar os jovens, não gosta de pedir opinião, não gosta de ser corrigido, não gosta de aprender, gosta só de ensinar. E Moisés está aqui aos 80 anos dando uma lição de humildade para nós, que a sabedoria vem do alto e nós precisamos sempre ser ensinados por Deus, ensinados pelos nossos líderes, ensinados por quem está perto de nós. Nós temos que ter o coração prontos para ensinar, para ser ensinados e obedientes a esse ensino. Amém? E o Senhor fala no Salmo 32, no Salmo 90, Moisés pede para ser ensinado. E no Salmo 32, Deus fala para Moisés, fala para todos nós, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o acompanharei e cuidarei de você. Porém, não seja como o cavalo ou o burro, que não tem entendimento, mas precisa ser controlado por freios e rédeas, caso contrário, não obedecem. Meus queridos, nós temos hoje o melhor professor que existe, o Senhor Jesus. E Ele mora no nosso coração. E nada melhor que Ele para nos ensinar no dia a dia como nós vivemos os nossos dias aqui na terra. E eu queria destacar para os irmãos, isso é muito importante, meus queridos. Nós não podemos viver de forma atordoada, como deixa a vida me levar, vamos levando o dia da forma que dá.
Tem uma pesquisa recente que saiu ano retrasado, antes do Covid, de um filósofo coreano, está sendo muito utilizada essa pesquisa dele, onde ele estudou o efeito do trabalho, da pressão que nós sofremos hoje do trabalho e a comunicação rápida que a gente tem sobre a nossa mente, sobre a nossa saúde. E o diagnóstico dele é que a forma como nós trabalhamos hoje, a velocidade como nós somos atacados pelas demandas de trabalho, tem provocado graves problemas neurais nas pessoas. E a nossa próxima geração vai sofrer muito com problemas de síndrome de hiperatividade, depressão, burnout, que é o excesso de trabalho. E pior que isso, ele falou que essas pessoas, no estudo que ele fez, não conseguem mais ter bem-estar. Elas ligam um modo sobrevivência. Então, no seu dia a dia, estão vivendo, estão ali porque estão. É como se ligasse um botão, fosse um robô. Vou trabalhar, eu volto, eu vou trabalhar, eu volto. Mas não se questiona, não tem prazer no que faz, a vida é só o trabalho. E qual é a consequência disso? Pessoas que vivem num ritmo aceleradíssimo. Eu tive um momento desse na minha vida, meus queridos, que eu tive que parar. Eu assumi uma diretoria de um ministério, depois de uns 3 anos que eu tinha assumido lá, trocaram um diretor, me convidaram para assumir uma diretoria de tecnologia no ministério, e é um ministério importante, e minha rotina de trabalho lá era de segunda a segunda, menos que 10 horas por dia, quando não ligavam mais ainda à noite. Pra você ter ideia, teve um Natal, que a André é revoltada comigo por causa desse Natal, que nós estávamos 25 de dezembro, depois de jantar, ceiar e tal, íamos dormir, me ligaram do trabalho. 25 de dezembro, para pegar informações de coisas que tinha que passar para os governantes e tal. E chegou um ponto, aí já tinha a Rebeca nessa época, aí logo que eu assumi, a gente engravidou da Laís, 1 ano e 8 meses depois, engravidamos da Thalita. Aí você imagina um homem com essa rotina de trabalho, final de semana, rotina e tal, e aí chega em casa, ajuda com as crianças, final de semana, e as crianças não estão dormindo direito, aquela época é difícil. Aí um dia eu cheguei, parei e pensei, falei, não gente, a vida é mais que isso. Esse não é o momento de eu estar nesse trabalho. Não casou as duas coisas, vida pessoal com trabalho. Aí cheguei para quem me convidou, o secretário executivo do ministério na época, e falei, olha, eu agradeço o convite, realmente é uma honra estar nesse ministério, um dos mais importantes aqui da Esplanada, mas não dá para mim. Ele olhou para mim e achou estranho, mas você vai largar isso aqui mesmo? Isso aqui é muito bom, rapaz, você tem muita coisa para fazer, ajudar o povo, tal, não sei o quê, tanto sistema e tal. Eu falei, mas a família é mais importante, nesse momento eu não consigo. Aquele homem ficou assustado, parou, olhou para mim, aí falou, vou pensar. Aí no outro dia ele me chamou, ele falou, o que você precisa? Eu falei, chefe, é o seguinte, eu estou aqui para trabalhar o tempo todo, não vou deixar as coisas ficarem fora do ar, mas você fica marcando reunião todo dia, 9 horas da noite, a gente tem o dia todo para reunir, eu chego 8 da manhã, aí você deixa para falar comigo 9, 10 da noite, vamos conversar cedo, e me libera às 6 horas, tem que buscar filho e tal. E amados, aquele homem, aquele executivo, deixou só eu no ministério fazer isso. Todos os outros diretores trabalhavam mais e eu conseguia sair na hora, porque eu tive coragem de falar para ele que minha família, a minha vida era mais importante que o trabalho. E a gente tem que ter essa coragem, meus queridos. Nossa geração tem que ter coragem de não viver só para o trabalho, porque senão a gente fica esgotado e não consegue cumprir a nossa missão, que é levar o evangelho para o Jardim Botânico, para onde tem a igreja do Ministério A1, levar a palavra de Deus para quem está em volta. A gente fica focado nas nossas coisas e não consegue avançar. Amém? Nós temos que levar a palavra de Deus, nós temos que avançar, meus queridos. E por último, amados, eu queria terminar aqui com uma frase do pastor Russell Shedd, que apesar de ter Shedd no nome, não é meu parente, infelizmente, porque escreve muita coisa boa. Ele falando sobre esse salmo, e é uma frase interessante. Não tão potente como ouvir a palavra de Deus, mas é um pensamento dele interessante exatamente sobre esse salmo. Dias são desperdiçados porque não os contamos como preciosas pérolas que podem ser trocadas por sabedoria do alto. Eu vou ler de novo para os irmãos. Dias são desperdiçados porque não os contamos como preciosas pérolas que podem ser trocadas por sabedoria do alto. Amados, nós temos que trocar os nossos dias por sabedoria do alto. E como nós fazemos isso? Tendo intimidade com o nosso Deus, no nosso dia a dia, pedindo para Ele intervir na nossa realidade, pedindo para Ele estar no nosso relacionamento, pedindo para Ele estar no nosso casamento, para Ele estar na nossa família, para Ele estar no nosso ministério, para Ele estar onde nós estivermos, nós levarmos a palavra dEle, estarmos perto dEle. Nós temos que ter intimidade. Meus queridos, Jesus, encerrando aqui, meus queridos, Jesus contou uma parábola de um homem que preparou uma grande ceia e mandou o convite para várias pessoas. E preparou a ceia, deixou a ceia pronta e mandou o servo dele ir lá
falar com um por um dos convidados. Aí o primeiro convidado falou, olha, eu não vou não, porque eu comprei um campo ali, não vou poder ir. Aí o outro homem falou, não vou, porque eu comprei uns bois ali, eu tenho que cuidar dos bois. O outro falou, não, eu casei agora, eu também não vou. Tem problema comprar boi, comprar terra? Tem problema em casar? Pelo contrário, é uma bênção casar. Tem problema em cuidar do nosso cotidiano? Não tem problema. O problema é não ouvir quando o nosso Deus nos chama para a obra dele. E nós colocarmos as coisas que Deus nos deu, as coisas que nós queremos conquistar na frente do nosso Deus. Então, tem problemas a gente postergar as coisas e não fazer porque a gente quer casar, porque a gente casou, porque a gente arrumou um emprego, porque a gente não arrumou um emprego, porque a gente entrou na faculdade, porque a gente saiu da faculdade. A nossa vida vai passando, meus queridos, e a obra de Deus vai parando. A gente não para um minuto para colocar o nosso Deus como prioridade na nossa agenda. A gente coloca tudo como prioridade, mas o checklist one ali tem que ser as coisas de Deus, o devocional, o compromisso, a obra do Senhor. Quantas vezes Deus quer falar conosco, Deus quer nos usar nessa geração, e nós falamos, amanhã eu vou. Mas o amanhã, meus queridos, não nos pertence. Amanhã não nos pertence. E mais uma frase para você notar, para a gente encerrar de vez aqui, é do pastor C.S. Lewis, eu gosto muito dele. Tem frases muito importantes que ele falou, e ele fala uma que vale muito para nós hoje, meus queridos. O presente é o ponto em que o tempo se encontra com a eternidade. Nós não vamos nos encontrar com a eternidade no passado, nós não vamos nos encontrar com a eternidade no futuro. A hora de adorar a Deus é hoje, a hora de servir a Deus é hoje, a hora de encontrar o eterno, a eternidade é hoje. Amém? É hoje, meus queridos, é hoje. É hoje que o Senhor nos chama para reconciliar o nosso casamento. Você que está passando dificuldade no casamento, é hoje o dia de você dar o primeiro passo e buscar consertar isso. É hoje o dia que você tem que se reconciliar com seu filho, com seu pai. É hoje o dia que você tem que dar o primeiro passo, não esperar o amanhã. Muitos pais esperando chegar o amanhã, daqui a pouco os filhos estão com 20, 25 anos. O pai chega em casa, não reconhece o filho não reconhece o pai, não participa. É hoje, amado, o dia de você ouvir a voz de Deus te chamando para o ministério que Ele quer te dar. Não é amanhã, é hoje, aqui no Nova Unção. É hoje o dia de priorizar a agenda celestial na sua agenda. Coloque a agenda de Cristo na sua agenda, que Ele vai te dar meios de você executar essa agenda. É hoje o tempo de adorar a Deus de todo o seu coração, não adorar da boca para fora, realmente rasgar o seu coração na presença do Senhor. É hoje o tempo de ouvir o chamado de Deus, te chamando, vem meu filho, eu quero te consolar, eu quero cuidar de você. É hoje o tempo de esquecer das feridas do passado, entregar o seu coração para Ele, que Ele tem o hoje para te curar. O Espírito Santo está aqui nessa noite para te curar. É hoje o dia de pedir perdão e de perdoar. Hoje é o dia de usar o celular, usar o WhatsApp, usar as redes sociais para pedir perdão por quem você brigou no celular, por quem você brigou no WhatsApp, por causa de política, por causa de discussões bobas. Hoje o Espírito Santo está te incomodando para você mandar uma mensagem para o seu tio, para a sua irmã, para o seu pai, largar essa vida de brigas e reconciliar com o Espírito Santo. Hoje é o tempo de construir algo novo guiado pelo Espírito. Hoje é o dia de dar lugar ao Espírito Santo. Hoje é o dia de voltar para o ministério que Deus te deu, desenterrar aquele ministério que foi Deus que colocou na sua vida. E para encerrar, meus queridos, hoje aqui, é uma página em branco para Deus colocar sabedoria na nossa vida, para nós vivermos os nossos próximos dias aqui na terra com sabedoria e dando o nosso melhor para Ele. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria, para que o mundo creia. Nós precisamos de uma igreja que saiba usar o tempo com sabedoria. Amém, amados? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça a palavra penetrar nos nossos corações. Amém? Amém.